Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos tratar do adicional de periculosidade. Como a denominação indica, o adicional de periculosidade é pago quando o trabalho oferece risco à segurança do trabalhador, ou seja, quando o trabalho expõe o empregado ao perigo. Trata-se de parcela contraprestativa habitualmente paga pelo empregador ao empregado em decorrência de uma circunstância gravosa, daí ser adicional, decorrente de exposição ao perigo, ao risco. Muito bem. A regra é a do artigo 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado, em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Então, vejam que, diferentemente da insalubridade, o risco aí é de um infortúnio imediato, né, que possa vitimar o empregado em um único evento. Diferentemente da insalubridade, que pode gerar um adoecimento progressivo, muitas vezes nem identificado no curso do contrato de emprego. A periculosidade decorre da atividade ou operação com inflamável explosivo ou energia elétrica, inciso 1 do artigo 93. Inciso 2, com a mesma lógica, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Então, vejam que trata-se daquele vigilante, não do vigia, do vigilante que tem obrigação de agir em defesa do patrimônio do empregador, caso haja uma agressão. E aí o vigilante receberá adicional de periculosidade. Uma outra condição, operação ou atividade perigosa é a do parágrafo 4º do artigo 93. São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta. Aí há uma controvérsia hoje, porque houve o ajuizamento de um questionamento judicial por parte da associação patronal para tentar derrubar por inconstitucionalidade ou ilegalidade ou vício, eu não conheço o processo, mas a inclusão do parágrafo 4º do artigo 93 pela Lei 12.997 de 2014. E aí, essa associação ela conseguiu, em juízo, suspender uma portaria do Ministério do Trabalho, e não a lei, não o parágrafo 4º, mas uma portaria do Ministério do Trabalho, portaria 1565, que regulamentava o adicional de periculosidade nas operações ou atividades do trabalhador em motocicleta. Vejam que a associação atingiu a portaria do Ministério do Trabalho e não a lei. E aí o judiciário está dividido hoje, porque alguns julgadores entendem que, ao sustar a aplicação da portaria, tornaria inócua a norma legal do parágrafo 4º do artigo 93. Outros julgadores entendem que o parágrafo 4º seria auto-aplicável e, então, não precisaria de portaria. Mas o TST parece se posicionar mais recentemente pela sustação dos efeitos do parágrafo 4º até que o mérito seja julgado para dizer sobre a constitucionalidade ou não do próprio parágrafo 4º e não da portaria 1565. De qualquer modo, fica apresentada a controvérsia. Isso vai evoluir ao longo do tempo e nós vamos ter uma decisão sobre isso futuramente. Bom, de qualquer modo, nós temos aqui inflamáveis, explosivos, operação com energia elétrica, eletricista, portanto, vigilante e motociclista. São aqueles destinatários, são aqueles credores, são aqueles que têm direito
ao adicional de periculosidade. Lembrando sempre que não basta ser trabalhador nessas condições, é necessário que haja uma perícia médica ou por engenheiro, e essa perícia diga que aquele trabalhador fulano de tal está exposto, está inserido nas dicções normativas do artigo 193. Essa é a regra geral, que tem algumas exceções que nós vamos ver. Muito bem. Também aqui na periculosidade, eu gosto sempre de apresentar o adicional com o estudo da jurisprudência consolidada sobre o tema, porque já que nós temos tantos verbetes do TST sobre a matéria, a gente acaba explicando melhor o conteúdo, fazendo a análise detida do adicional de periculosidade na jurisprudência consolidada. Vocês têm aí no roteiro, que está lá na plataforma Moodle, vocês têm aí no roteiro, na tela, vocês têm na plataforma Moodle o conteúdo. E vocês têm também aqui no meu manual de Direito do Trabalho da RTM, não no volume 1, mas no volume 2. Muito bem. Vamos começar pela súmula 39. Periculosidade. Os empregados que operam em bomba de gasolina têm direito ao adicional de periculosidade. Portanto, o frentista do posto de gasolina recebe adicional de insalubridade. Antes disso, gente, vamos voltar um pouquinho. Quanto, né? Faltou falar quanto. Qual é o valor do adicional de periculosidade? Parágrafo 1º do artigo 193. Eu me esqueci de ler, mas vamos lá. Lembrei agora. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário dele, trabalhador, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. A jurisprudência tem se encaminhado na forma das súmulas 92, 91 e 132, que nós vamos ver daqui a pouco, para dizer essa incidência dos 30%. Daqui a pouco eu explico. Mas, por enquanto, o adicional será de 30%, não sobre o salário mínimo, não sobre o piso normativo, mas sobre o salário que recebe o trabalhador. Opções, né, do legislador, ele não precisava ter escolhido assim. Na verdade, ele deveria ter dito da mesma forma para a insalubridade, não precisava ter tratado diferentemente insalubridade de periculosidade, mas é uma escolha do legislador. Fato é que aqui será sempre 30%, não há grau de periculosidade, não há periculosidade mínima, média ou máxima, há perigo, e o perigo é pago à razão de 30% sobre o salário que recebe o empregado. Portanto, quanto maior o salário, maior o adicional. Então, já vimos, então, aqui na jurisprudência consolidada, súmula 39, que os frentistas de posto de gasolina recebem adicional. Bom, e a base de cálculo? Vamos à súmula 191. Inciso 1, especificamente. O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais. Então, vejam que quando o legislador fala 30% do salário, aí vai haver uma coincidência, né, na dicção entre o que nós aqui estudamos e o que a CLT estabelece, ou seja, nós vamos calcular sobre o salário contratual, sobre o salário base do empregado e não sobre este acrescido de outras parcelas remuneratórias. Vamos à súmula 132. Abram aí o livro de súmula de vocês no computador. Eu estou aqui acompanhando no meu computador, acompanhem no computador de vocês a súmula 132. De preferência, atualizem, né, constantemente esse livro de súmulas lá no site do TST. Súmula 132, inciso 1, o adicional de periculosidade
pago em caráter permanente, integra o cálculo de indenização e de horas extras. Bom, quando eu vou calcular horas extras, eu vou fazer incidir na base de cálculo das horas extras, como nós já vimos, o adicional de insalubridade. Então, quando eu calculo horas extras e quando eu calculo FGTS, por exemplo, eu vou levar em consideração não só o salário, mas o salário acrescido do adicional de periculosidade. Inciso 2. Durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas. Correto, o tribunal, né? Vamos lembrar que as horas de sobreaviso, elas constituem período de tempo em que o empregado não está no ambiente de trabalho, não está cumprindo tarefas, não está no local perigoso. Se durante o sobreaviso ele não está no local perigoso, não há razão para fazer incidir o adicional de periculosidade na base de cálculo do sobreaviso. Óbvio. Muito bem. Eletricitários, súmula 361. O trabalho exercido em condições perigosas, embora de forma intermitente, dá direito ao empregado a receber o adicional de periculosidade de forma integral, porque a lei não estabeleceu nenhuma proporcionalidade em relação ao seu pagamento. É óbvio que o eletricista, óbvio não, né? Presume-se que o eletricista, ele não fique em contato com a rede elétrica de potência durante todas as 8 horas da sua jornada. Então, é presumível que esse contato, que esse trabalho, que esse risco, ele seja intermitente. Parte do dia em risco, parte do dia sem o risco. Mas o perigo da eletricidade, ele estará presente quando a tarefa é executada, e por isso o pagamento é integral e não há previsão de pagamento proporcional. Eventual permanente intermitente, súmula 364. Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que de forma intermitente sujeita-se à condição de risco. Indevido apenas quando o contato se dá de forma eventual, assim considerado fortuito, ou que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. Aí eu pergunto a vocês, a essa altura aqui da nossa disciplina, como é que eu vou saber se o contato, se a exposição é eventual, permanente ou intermitente? Como é que eu, advogado, vou saber se o meu cliente, na sua prestação laborativa, teve exposição eventual, permanente ou intermitente ao risco? Não vou saber. Quem sabe é o perito, né? Médico ou engenheiro, e aí ele vai medir, naquela circunstância fática laborativa, o que aconteceu. O inciso 2 está afetado, da súmula 364, está afetado pela reforma, e vamos aguardar o que vai dizer o TST sobre ele. Súmula 447, perigo em aeronave. Adicional de periculosidade, permanência a bordo durante o abastecimento da aeronave. Os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo, que no momento do abastecimento da aeronave permanecem a bordo, não têm direito ao adicional de periculosidade, a que aludem o artigo 193 da CLT e o anexo 2, item 1, a linha C da NR 16 do Ministério do Trabalho. Quero crer que o TST teve respaldo técnico de perito, médico ou engenheiro, para chegar a essa conclusão com base em seus julgados. Como advogado e, portanto, leigo nas medições de risco, eu só posso imaginar
que há um equívoco aqui, né? Porque o risco de quem está a bordo e o risco de quem está do lado de fora abastecendo não é muito diferente. Porque, afinal de contas, se durante o abastecimento explodir aquilo ali, não vai querer, a explosão não vai querer saber quem está fora, quem está dentro do avião, né? Mas quero crer, vou dar aqui o crédito para o tribunal, quero crer que há respaldo técnico para dizer, e é o que vale, que os tripulantes e demais empregados que ficam na aeronave durante o abastecimento não estão em risco suficiente à percepção do adicional de periculosidade. Seguindo aqui, agora com as orientações jurisprudenciais, OJ 345 trata das radiações ionizantes, OJ 345. A exposição do empregado à radiação ionizante ou à substância radioativa enseja a percepção do adicional de periculosidade, pois a regulamentação ministerial, ao reputar perigosa a atividade, reveste-se de plena eficácia, porquanto expedida por força de delegação legislativa, contida no artigo 200 caput, inciso 6 da CLT. Muito bem. Isso quer dizer que nós temos mais algumas pessoas destinatárias, além daquelas fixadas na CLT, destinatárias da proteção especial decorrente ou referente ao adicional de periculosidade, que são aquelas pessoas que trabalham expostas à radiação ionizante ou substância radioativa. Mais uma vez, quem vai medir isso é o perito. Pela mesma forma, OJ 347 OJ 347, só um minutinho que meu PDF saiu do lugar aqui. De qualquer modo, enquanto eu não chego lá, a OJ 347 diz respeito àqueles empregados que instalam, que trabalham com instalação, né, de cabos de telefonia, e quando eles passam o cabo de telefonia próximo à rede elétrica de potência, nesse momento eles estão em risco, porque embora eles instalem cabo de telefonia, e esse cabo de telefonia por si só não ofereça risco, o fato de eles passarem perto da rede elétrica, quando eles passam próximos à rede elétrica, eles se colocam em risco. Se meu computador me ajudar, eu leio para vocês. Se ele não me ajudar, vocês leem aí no computador de vocês. Travou aqui, gente. Às vezes isso acontece, né? Infelizmente. Mas não tem problema, não preciso ler para vocês. Eu já estou explicando aqui que o trabalhador instalador da telefonia, quando ele cumpre tarefa próximo à rede elétrica de potência, ele também recebe. Abri aqui. É devido ao adicional de periculosidade aos empregados cabistas, instaladores e reparadores de linhas e aparelhos de empresa de telefonia, desde que no exercício das suas funções fiquem expostos a condições de risco equivalente ao trabalho exercido em contato com o sistema elétrico de potência. Então, se ele se coloca em risco, receberá o adicional de periculosidade. Mais uma vez, quem vai nos dizer isso é o perito. OJ 385 é devido o pagamento do adicional de periculosidade ao empregado que desenvolve suas atividades em edifício, construção vertical, seja em pavimento igual ou distinto daquele onde estão instalados tanques para armazenamento de líquido inflamável em quantidade acima do limite legal, considerando como área de risco toda a área interna da construção vertical. E eis aqui um problema. O problema é que se você está num escritório, num prédio, construção vertical, e um condômino, que não é você, um condômino armazena líquido inflamável em quantidade acima do limite legal,
você vai pagar adicional de periculosidade por isso, porque, obviamente, se aquilo ali explodir, não vai explodir só o estabelecimento de quem armazena, mas vai levar o prédio todo junto. Então, todos estão em risco. Por fim, mais um destinatário da percepção do adicional de periculosidade, o bombeiro civil, nos termos da Lei 11.901 de 2009, o bombeiro civil, hoje, que atua em locais privados abertos ao público, de grande circulação, ele recebe adicional de periculosidade, independentemente de perícia, por força da Lei 11.901 de 2009, e aí o simples fato de ser bombeiro civil e trabalhar como tal faz nascer o direito à percepção do adicional de periculosidade. Muito bem, então, em relação à periculosidade, era isso na jurisprudência e na lei especial. E agora eu gostaria de falar com vocês sobre uma polêmica ainda aberta, que começa a seguir o caminho de uma pacificação equivocada, ao meu sentir, por parte do TST, que é a possibilidade ou não de um único trabalhador, num seu único contrato com aquele empregador, cumular adicional de insalubridade com adicional de periculosidade. Do ponto de vista constitucional, artigo 7º, inciso 22 e 23, do ponto de vista de norma internacional, Convenção 155 da OIT, sim, deveria haver acumulação dos adicionais. Por quê? Porque se o trabalhador está exposto a uma condição de risco ou de agressão à sua saúde, por exemplo, ruído, por exemplo, poeira, por exemplo, contato com graxa ou óleo mineral, e também está sujeito ao risco de explosão inflamável ou é vigilante, essas duas situações não se excluem. Ele tem risco à saúde, ele tem risco à sua segurança. E constitucionalmente não há óbice, ao contrário, ao pagamento cumulado dos dois adicionais. Pois bem, anteriormente a 1988, o legislador seletista resolveu, por si, não permitir acumulação, dizendo no parágrafo 2º do artigo 93 que o empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido, ao invés do adicional de periculosidade. O intérprete hoje de 2021, de 2020, desconhecendo o que é constitucional, o que é convencional internacional, infelizmente disse que o parágrafo 2º foi recepcionado, está do 193 em vigor, e que não há direito à acumulação de adicionais. Eu trouxe para vocês aí no roteiro a referência a um processo julgado recentemente pelo TST, em que ele equivocadamente afirma que não pode haver cumulação. Vejam, é uma decisão, ainda que em processo de incidente de recurso repetitivo, ainda não é súmula, mas, infelizmente, o caminho está aberto para o não pagamento cumulativo de adicional. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que o empregado terá que optar, obviamente, por aquele que for maior, né, em reais. O que der mais dinheiro, ele opta ou pela periculosidade ou pela insalubridade, não podendo receber os dois, nos termos dessa decisão do TST, que eu reputo, embora da SDI 1, que eu reputo equivocada. Eu trato disso no meu manual de Direito do Trabalho, eu já tratei disso em vários artigos que eu escrevi, e eu sugiro a vocês a consulta. Muito bem, então vamos terminando os adicionais de insalubridade e periculosidade por aqui.
No próximo vídeo, eu continuo tratando de adicionais e peço a vocês que leiam a doutrina sobre a matéria, que façam os exercícios. Um abraço, até breve.